Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de algoritmo aqui da Mac1. Meu nome é Wesley Alves e eu vou ser o seu instrutor durante esse curso. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre o que é o algoritmo e como ele está presente no nosso dia a dia atualmente, certo? Falamos um pouquinho do que é o algoritmo do Instagram, falamos um pouco sobre o algoritmo na vida, né? E hoje a gente vai trazer a mesma ideia de algoritmo, só que aplicando na prática. Porém, antes de começar, é importante eu trazer uma ideia para vocês de o que o algoritmo, como ele se comunica com o computador, como a gente aplica algoritmo na tecnologia, né, na informática. Primeiro, é importante a gente analisar um ponto. Como que eu ensino para o computador o que ele tem que fazer? A gente viu que o algoritmo é esse caminho, mas como eu faço esse caminho? Na aula passada a gente chegou até a ver um pouco do Scratch, uma ferramenta que eu puxava alguns blocos e ele fazia as coisas acontecerem. Mas é importante a gente atentar que o Scratch é uma das ferramentas que a gente pode escrever algoritmo. Mas não existe só ela, existem diversas outras ferramentas e diversas outras linguagens. Então fica com esse nome na cabeça, linguagem. Para a gente manter uma comunicação com uma outra pessoa, a gente usa um idioma. No meu caso aqui, eu estou usando português para me comunicar com vocês. Só que se eu for para outro país, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, eu vou ter que usar um outro idioma, que no caso é o inglês. Se eu for para a Espanha, eu vou ter que usar o espanhol. Então olha como é legal. Para eu me comunicar com uma outra pessoa em determinado local, eu preciso de um idioma, certo? No Brasil, nativamente português. Em Portugal também, nativamente português, a gente consegue criar uma comunicação. Na tecnologia não é diferente. O algoritmo é o meio de comunicação que a gente vai usar para poder falar para o computador o que ele tem que fazer. Mas como eu faço essa comunicação? Essa comunicação precisa de uma linguagem. E essa linguagem é o idioma do algoritmo. Nós usamos, como eu falei, o Scratch na aula passada. Nessa aula, a gente vai começar a introduzir o JavaScript, que é uma linguagem de programação, que é uma linguagem onde eu escrevo algoritmos. Existem várias outras. Existem Java, Pascal, C, Python, PHP. Provavelmente você já ouviu algumas dessas linguagens em algum momento, ou se não, vai ouvir. Dito isso, a gente entende que para eu escrever algoritmo, para eu me comunicar com o computador, eu preciso de uma linguagem, e essa linguagem que a gente vai usar é o JavaScript. Beleza? Então vamos para o código para a gente começar a entender como a gente se comunica usando essa linguagem chamada JavaScript para informar para o computador o que ele tem que fazer. Aqui eu estou com um site aberto que se chama codesandbox.io. Esse site ele tem o objetivo de me permitir escrever código em JavaScript e ele executa para mim. Então a gente vai ver como funciona aqui. O code, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem acessar. Então aqui no Code Sandbox, já estou aqui no site, eu tenho um botão aqui, ó, Create Sandbox, criar uma caixa de areia, né? Então vamos criar uma nossa caixa de areia aqui. E ele me pergunta o que eu quero criar. Ele me dá várias opções aqui. Vamos nos atentar ao JS Vanilla. Por que Vanilla? O JS, JavaScript, ele existe de diversas formas de programar ele usando outras ideias, outros pacotes e tudo mais. Quando a gente vê o Vanilla, é o JavaScript puro e simples, só usando a linguagem simples do JavaScript, sem nenhuma ferramenta adicional. Então a gente vai criar um sandbox do JavaScript Vanilla. Beleza, esse aqui é o ambiente do sandbox. Depois que ele carregou, a gente vai ver que tem três painéis aqui. Primeiro, da esquerda, são os arquivos que eu tenho rodando. Então eu tenho aqui um arquivo index.js de JavaScript. Eu tenho um arquivo chamado style.css, que é um arquivo de estilo. Eu tenho um arquivo chamado index.html, que é o HTML de uma página, tá? De uma página na internet. Nós vamos nos atentar a usar somente o JavaScript, tá? Então, o HTML e o CSS a gente não vai trabalhar, a gente quer trabalhar só o conceito de algoritmo usando JavaScript. Então, eu vou vir aqui no arquivo do meio,
tá? Nessa parte do meio que tem o index.js. Vou apertar, selecionar tudo aqui e vou deletar. Vocês percebem que aqui do lado direito apagou tudo? Beleza, é isso mesmo. Isso que era para acontecer. A gente não vai ficar de olho nesse painel branco. A gente vai clicar aqui embaixo, nessa parte de console. É o que a gente vai usar de fato. Então, eu cliquei aqui no console. E vou ficar aqui com o console aberto. E aqui meu arquivo JavaScript. Então eu tenho aqui do lado esquerdo meus arquivos, que eu posso até minimizar agora, que eu só vou usar o arquivo JavaScript. Eu tenho esse outro painel aqui, que é o console, que eu cliquei aqui embaixo e ele subiu. Então, tudo que eu escrever aqui, ele vai executar e vai me mostrar no console. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar a interagir com esse código. Então, vamos lá. Aqui no Sandbox, né, no nosso arquivo, eu quero passar informação para que eu consiga começar a interagir com esse programa. Eu falei que a gente tem uma linguagem, mas qual é a linguagem, né? É o JavaScript. Como é que eu me comunico com ele? Não sei. Vamos tentar arriscar aqui que eu quero escrever uma mensagem. Então, vamos escrever do jeito que a gente sabe. Olá, meu nome é o Esdras. Opa, eu escrevi aqui um texto. Olá, meu nome é o Esdras. E ele deu um erro aqui, ó. Tem um vermelhinho aqui, sintaxe erro. JavaScript, ponto e vírgula, 1.4. Ele deu um erro aqui estranho. Por que ele deu esse erro? Porque essa é a minha linguagem, né? É o meu idioma, é a minha forma de escrever. Eu passei uma mensagem para ele, como eu achei que tinha que ser, mas ele não entendeu, porque não é a linguagem que ele entende JavaScript, ele não entende o português. Tá. Então, como que eu escreveria de uma forma que ele pudesse entender isso e escrevesse no meu console ali? Vamos tentar aqui botar entre aspas duplas. Botar tudo isso entre uma aspa dupla para dizer que isso é um texto. Então eu quero dizer que isso aqui é um texto. Olha, parou de dar um erro aqui, mas continuou dando um erro aqui. Ele disse que aqui, ó, um erro diferente, né? Então ainda não está certo. Tá. Então, como que eu mando o comando para cá para ele escrever nesse console? Para ele entender que eu estou querendo escrever uma mensagem. Só quero mandar uma mensagem. O primeiro passo aqui é usar o nome do comando chamado console. Então, console é um comando que eu estou dizendo assim, ó, olha, eu quero ir lá no console para escrever alguma coisa. E esse console, se eu botar um ponto, eu consigo dizer que ele tem um log. Então, eu digo assim, ó, console.log, ou seja, log lá, escreva lá. Escreva o quê? E eu posso botar esse texto dentro desses parênteses aqui. Opa, funcionou. Então, vamos testar aqui de novo, ó, console.log. Vou botar um ponto final aqui. Opa, ele agora escreveu correto aqui, ó. Olá, meu nome é o Esdras. Então, olha como que eu escrevi de um jeito específico e ele conseguiu interpretar. A forma de eu ensinar para o computador, ele tem que escrever uma mensagem na tela usando a linguagem, né, o idioma JavaScript, é console.log, olá, meu nome é o Esdras. E aí ele escreveu a mensagem ali que eu pedi. Olá, meu nome é o Esdras. Beleza? Então, a gente começa aqui a criar uma interação com o computador. Importante lembrar que a linguagem ela segue uma organização. Lembra da aula passada? Então, ela segue da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, se eu botar uma outra mensagem aqui embaixo, o que ele vai acontecer? Então, se eu botar uma mensagem aqui embaixo, um outro console.log, seja bem-vindo. Olha lá que legal. Essa bolinha aqui, ela limpa o console, tá? Então, vou executar aqui de novo. Então, ó, olá, meu nome é o Esdras, seja bem-vindo. Um embaixo do outro. Por quê? Ele segue a sequência, executou primeiro esse, depois o outro. Beleza? Até aí? Então, o conceito base é, eu estou escrevendo num idioma que ele entende, né? Um idioma JavaScript, para essa plataforma. Ele está interpretando o que eu escrevi naquela linguagem, naquele idioma,
e está traduzindo para o meu computador entender, aqui no console. Beleza. A gente começou agora a entender um pouco sobre como a gente se comunica ali, como a gente faz essa comunicação com o computador através do algoritmo. Eu quero agora perguntar para ele qual é o meu nome, né? Eu quero fazer um programa que pergunte qual é o seu nome. E ele pega esse nome, guarde, para poder usar mais para frente. A gente vê isso em diversos sites, né? Ele pergunta qual é o seu nome, qual é o seu e-mail. Então, vamos criar isso aqui para a gente começar a ter essa interação. Então, primeiro eu vou botar um olá. Vou apagar isso tudo aqui. Vou botar olá, seja bem-vindo. E aqui eu vou botar aqui o console.log. Qual é o seu nome? Beleza. Mas onde eu escrevo aqui, né? Seria aqui o Esdras. Vai dar erro. Então não é aqui, a gente já viu que não é aqui. Então como eu faço agora um comando para ele pedir o meu nome, para ele mostrar alguma coisa para eu conseguir digitar meu nome? Existe outro comando no JavaScript que se chama prompt. Que eu faço aqui, ó, prompt. E aí eu posso perguntar a ele aqui qual é o seu nome. Então vou apagar aqui. E vou colar aqui, ó. Agora ele fez um qual é o seu nome? E é uma caixinha de texto aqui para eu escrever. Beleza? Então, ó, como ele já começou a criar uma interação. Então, agora eu tenho algo que está sendo executado e que ele já está preparando para mim ali, pedindo alguma informação. Eu posso digitar aqui, Esdras. Mas cadê esse nome? Para onde foi o nome que eu acabei de digitar? Né? A gente digitou aqui o Esdras e nada aconteceu. Vamos limpar esse log aqui, que está ficando muito grande. Então, beleza, vamos lá. Ele me pediu meu nome, ele deu um olá no console, abriu uma janelinha pedindo o meu nome, eu disse meu nome, mas nada aconteceu. Vamos fazer de novo aqui para ver se foi algum erro. Qual é o seu nome? O Esdras. Olá, seja bem-vindo. E continuou o nome ali sem aparecer. Por quê? Quando eu digito o nome, ele captura esse nome e deveria guardar na memória, em algum lugar, para poder usar. Mas onde eu estou guardando esse nome? Eu não sei. Esse prompt aqui que eu executei, ele dá uma mensagem e não guarda em lugar nenhum. Não sei como está guardando isso. Nós, seres humanos, quando alguém fala para a gente alguma coisa, por exemplo, eu pergunto para você, qual é o seu nome? Você me fala, automaticamente eu escutei, né? E guardei na minha memória esse nome para poder falar, ah, prazer, fulano. Né? No computador não é diferente. No computador a gente precisa criar espaços em memória para guardar conteúdo, para guardar informação. Como que eu crio esses espaços em memória? Esses espaços na memória do computador se chamam variáveis. E essas variáveis são criadas para armazenar informação. Então, eu tenho aqui, vou criar uma variável aqui chamada nome, né? Então, são caixinhas que eu boto umas etiquetas nela. Por exemplo, eu vou criar uma caixa chamada nome, né? Uma caixinha, e vou botar a etiqueta de nome nela. Para que amanhã ou depois, ou quando eu precisar no código dessa variável, dessa caixinha, eu falo assim, ó, pega nome, e aí eu vou ter essa caixinha na mão. Então, para criar essa variável, eu posso criar aqui da seguinte forma. Var, eu falo var, que é de variável, e eu boto aqui a palavra nome. E aí, feito isso, eu já criei minha variável, tá? Mas, Esdras, como você guarda o dado na variável? Eu vou dizer aqui que o meu nome vai ser igual ao prompt. Como assim? Eu estou dizendo que no nome,
quando eu digitar no prompt alguma coisa, ele vai ser igual. Então, ele vai pegar o que está no prompt e vai jogar aqui dentro dessa caixinha chamada nome. Esse igual faz isso, a gente chama de atribuição. Então, eu estou dizendo que existe uma caixinha onde eu vou atribuir o resultado de alguma coisa. Eu vou atribuir um valor ali para dentro. Então, vamos digitar aqui o Esdras. Até aí, nada mudou, certo? Aqui embaixo, eu vou dar um console log desse nome para a gente ver o que está acontecendo. Então, console.log nome. Vamos testar agora. Aqui, ó. Ele me perguntou qual é o seu nome. Vou digitar aqui o Esdras. E ele ali, olá, seja bem-vindo, o Esdras. Então, olha como foi legal. Eu consegui aqui fazer o console log, criei uma variável, disse que essa variável vai guardar o que eu digitar no prompt. Então, eu estou dizendo que ela é igual ao prompt, né? Então, o prompt vai aparecer e quando eu digitar e dar Enter, ele vai pegar aquele valor e vai guardar na memória, dizendo, ó, caixinha nome, guarda esse valor aqui. E aqui embaixo eu estou escrevendo esse nome para mostrar para ele aqui o que foi digitado. Então, esse é o conceito base de criação de variáveis. Vamos criar mais algumas variáveis aqui. Em vez de botar o prompt aqui, em vez de eu pedir informação, eu vou botar a informação direto, tá? Vou usar aqui um //, que é o comentário no JavaScript. O que é comentário? Eu desabilito esse código, ele para de funcionar. Então, quando eu faço isso aqui, ele entende que isso é um texto normal. Estou dizendo para o meu código aqui, falando assim, ó, desconsidera essa linha, porque ela não é para ser executada. Ok? Então, como eu guardo conteúdo dentro de uma variável? Eu vou dizer aqui, ó, nome, né, igual, e aí eu posso abrir essa aspas duplas, porque eu estou passando um texto. Eu posso botar aqui o Esdras, direto. Em vez de ele ficar abrindo a caixinha toda hora para a gente, estou botando aqui fixo só para a gente entender. Então, olha só, criamos aqui um olá, seja bem-vindo. Não perguntei qual o nome, mas a gente pode perguntar aqui com prompt. E eu estou guardando na memória, chamada nome, uma palavra chamada o Esdras. E aqui embaixo eu estou escrevendo essa palavra aqui na tela. Ok? As variáveis têm vários tipos diferentes. Existem variáveis do tipo string, é texto. Existem variáveis do tipo número. Existem variáveis do tipo verdadeiro e falso, que a gente chama de booleano. Então, existem variáveis de vários tipos. A gente vai ver isso ao decorrer das nossas aulas, beleza? Então, vamos ver agora uma variável do tipo número, tá? Então, vamos criar aqui uma calculadora de soma, tá? Onde eu tenho duas variáveis. Eu vou criar aqui a variável número 1 e a variável número 2. O que eu vou guardar na variável número 1? A variável número 1, eu vou guardar um número. Então, número 1. Não necessariamente o número 1. Eu vou guardar um número qualquer, o primeiro número. Vamos mudar até esse nome para ficar mais claro. Primeiro número e segundo número. Fica melhor para a gente entender. Então, primeiro número, eu vou dizer que o primeiro número vai ser igual a alguma coisa. O que vai ser igual? A 10. Guardei um número aqui. E o segundo número? Segundo número vai ser igual a 5. Guardei dois números. Se eu quiser fazer a soma desses números, eu poderia botar a memória 1 mais a memória 2. Correto? Vamos testar? Então, a memória 1 é o primeiro número, mais segundo número. Não deu erro, mas também não fez nada. Mas por que não fez nada? Lembra que eu falei que para escrever aqui a gente tem que dar o console.log? Então, vamos escrever aqui exatamente como a gente escreveu nos outros. Console.log, abre parênteses, né, aspa dupla. Opa, ele executou, mas estranho. Ele não deu o resultado. Ele escreveu para mim aqui, ó, primeiro número
mais segundo número. O que está errado aqui? É importante a gente entender que quando a gente trabalha com as variáveis, a gente não pode botar essa aspa dupla aqui, porque ela é uma memória, ela é um código, ela é um espaço de memória que eu estou pegando, né? Isso aqui, as aspas duplas, é sempre que eu for botar texto livre. Então aqui, ó, aqui foi texto livre, então eu botei aspa dupla. Meu nome aqui é um texto livre, um texto, né, que eu posso escrever com um espaço normal. Nesse caso aqui, eu não posso ter essas aspas duplas, porque eu estou dizendo assim, ó, pega a memória primeiro número e pega a memória segundo número e soma essas duas. Estou fazendo uma operação. Então, vou tirar esse... E olha lá, funcionou. Então, olha, olá, seja bem-vindo, o Esdras, né, que é o nome que eu guardei aqui. E ele botou aqui, ó, primeiro número mais segundo número. Ok? E ele deu o resultado, 10 mais 5, 15. Se eu mudar o número aqui para 15, ele vai dar o 20. Beleza? Então, esse foi o conceito base. Então, esse foi o conceito inicial sobre construção de variáveis e um pouquinho mais sobre como escrever algoritmo com JavaScript. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro como a gente faz essa comunicação com o computador através da linguagem JavaScript. Espero que vocês tenham entendido o que de fato é uma variável e como a gente usar ela, né? Como a gente se comunicar para mandar mensagem para o computador, como o computador pede coisas para a gente, né? A entrada de dados, a mostrar dados na tela. E qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente vai tentar ajudar vocês, beleza? Então, muito obrigado e até a próxima aula.